Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje, eu estou com a médica oncologista Juliana Tavares. Nós vamos abordar o assunto de cuidados paliativos. Bom, Juliana, muito obrigada por estar aqui no programa Espiritualidade em Debate para falar sobre esse tema que desperta a curiosidade de muita gente, né? Para a gente, então, colocar assim, todo o público de casa a par, o que são os cuidados paliativos? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui, Giovana. Eu acho que é uma coisa muito importante para a gente estar falando, é um tema de grande relevância para a sociedade. Para a gente falar sobre cuidado paliativo, eu gostaria primeiramente de explicar por que é tão importante esse tema. A gente tem cerca de 800 mil brasileiros morrendo por ano. 72% desses pacientes, dessas pessoas que falecem, são vítimas de doenças crônicas. As doenças crônicas, elas são doenças de natureza incurável, elas são progressivas e ameaçadoras da vida. Então, essas doenças, elas podem levar ao paciente a falecer a um curto, médio ou longo prazo. É claro que depende da história natural dessa doença que a gente está falando. O brasileiro ainda morre, em primeiro lugar, por doença cardiovascular. Cerca de 30% das pessoas que falecem no Brasil, 72% de doenças crônicas, são de doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, são as doenças neoplásicas. E em terceiro lugar, são as doenças, as pneumopatias. Então, essas doenças, elas são doenças que vão cursar naturalmente com um curso, elas têm uma história que vai se desenvolver independente do tratamento. A gente vai instituir o tratamento para essas doenças e elas vão evoluir apesar deste tratamento estar sendo feito. E elas levam ao processo de falecimento. Então, a gente tem hoje um grande recurso tecnológico que faz com que a gente consiga sim modificar o curso dessas doenças, mas apesar disso elas são crônicas e elas acabam levando as pessoas ao falecimento. Então a gente precisa saber disso para saber que muitas das mortes que acontecem no Brasil hoje são mortes que a gente chama anunciadas, são mortes que não são totalmente evitáveis com uma UTI, com uma intubação. Então o cuidado paliativo ele entra para a gente fazer uma abordagem. É uma abordagem multiprofissional, visando a qualidade de vida para pessoas que são vítimas, né, ou que estão acometidas dessas doenças. Certo. Então, as doenças crônicas são as cardiovasculares, né, neoplásicas, né, que são relacionadas ao câncer, né? Mas a gente tem também as doenças pulmonares, né, como uma das mais conhecidas é DPOC. A DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o enfisema pulmonar. Doenças renais também. As doenças renais, os doentes neuropatas, as demências, por exemplo, uma esclerose lateral amiotrófica ou uma esclerose múltipla, outras doenças neurológicas e o próprio envelhecimento, né? O próprio envelhecimento é uma causa do adoecimento. Algo assim errôneo que na minha visão é um pouco assim errado falar, mas o cuidado paliativo só entra quando não tem mais nada a ser feito. Muito pelo contrário, não é mesmo? Pelo contrário, o cuidado paliativo não é abandono terapêutico. A gente entende de uma forma, por isso que é tão importante a gente estar aqui, o cuidado paliativo ele tem um estigma que é quando não tem mais nada para fazer. O cuidado paliativo ele não é algo que você vai usar provisoriamente enquanto não tem nada para fazer. O paliativo vem de pallium. Pallium vem do latim. Pallium quer dizer manto. E o pallium ele era um manto protetor dos cavaleiros das cruzadas que os protegia das intempéries. Então, o cuidado paliativo ele é um manto protetor que protege do sofrimento que as doenças crônicas causam. Uma doença crônica no começo, quando ela aparece, quando o paciente faz um diagnóstico de uma hipertensão, de uma doença renal, de um câncer, a gente vai propor o tratamento para a hipertensão, a gente vai propor o tratamento para a insuficiência renal ou para o câncer e vai ter um sofrimento envolvido. E o cuidado paliativo ele já vai atuar desde esse momento, aliviando este sofrimento. Porém, é claro, depois de meses ou anos do acometimento dessa doença, porque a doença, a doença ela existe nos livros. Em nós, o que a doença causa é o sofrimento. A gente aprende doença nos livros, mas na gente, o que a doença causa é sofrimento. E a doença ela vai nos limitando fisicamente. Conforme as doenças crônicas, principalmente, vão evoluindo, a gente vai ficando cada vez mais
mais dependente. A gente começa inicialmente a ter dificuldades para fazer os nossos trabalhos laboriais, a gente começa a ter dificuldade de executar nossos trabalhos, nossas tarefas de trabalho, depois a gente começa a ter dificuldade de executar nossos hobbies. Tem uma hora do adoecimento que você perde a capacidade de autocuidado. Precisa que alguém te higienize, alguém te alimente. Então, conforme a doença vai progredindo, o sofrimento vai aumentando. E aí, o cuidado paliativo no final da vida, ele costuma ser preponderante, porque o sofrimento é muito maior. Mas ele é um manto protetor do sofrimento durante toda a evolução de uma doença crônica, desde o seu diagnóstico, em que você tem um impacto do diagnóstico, o impacto de receber uma notícia, até a hora da morte. Na verdade, o cuidado paliativo ele termina depois da morte. A gente também cuida da família. Então, o cuidado paliativo, a gente cuida do luto, que é algo tão importante. E, aliás, na definição de cuidado paliativo, a gente fala que é uma abordagem multiprofissional do paciente e família acometidos de doença crônica e que é ameaçadora da vida, a curto, médio ou longo prazo. Essa questão, né, que a doutora Juliana está trazendo para nós é muito interessante, o multiprofissional, porque não é só o médico, né, que está envolvido nessa questão, tem vários outros profissionais da área de saúde que também podem se dedicar aos cuidados paliativos. Quem são esses profissionais? O cuidado paliativo, a gente não faz cuidado paliativo só de forma uniprofissional, então não é só um médico. Nós, seres humanos, principalmente diante de sofrimentos, nós somos seres biopsicossociais. E esses sofrimentos que vão acontecendo são biológicos, então você tem uma perda de independência, você tem dor, você pode ter falta de ar, você pode ter enjoo, mas você também tem um monte de questões que são não só biológicas, né? Inclusive um sofrimento espiritual. Então, o cuidado paliativo ele é uma abordagem multiprofissional, sempre. Hoje em dia, uma das coisas que a gente luta é para evitar e terminar, na verdade, evitar não, mas de uma vez por todas, entender que as decisões não podem ser paternalistas e monocráticas, ou seja, só do médico. Porque a gente entendendo que alguém é multidimensional, o médico só vai ter uma visão muito restrita desse paciente. Então, a gente tem, dentro de uma equipe de cuidado paliativo, um médico, uma enfermeira, auxiliar de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutica, capelão, psicólogo, todo mundo trabalhando em conjunto, terapeuta ocupacional, todos trabalhando em conjunto para cuidar, para ser o manto que protege de todo o sofrimento que uma doença crônica vai causar. Não só o paciente, como também o familiar, porque tem o familiar também que adoece junto, né? Sim, sim. Na verdade, existe uma patologia que a gente chama estresse do cuidador. O cuidador, ele adoece junto, ele tem mais problemas de hipertensão, ele pode ter mais problemas com sono, depressão, problemas de sobrepeso, dores articulares. Então, existe uma doença, que é o estresse do cuidador, que acontece. Porque conforme a pessoa acometida dessa enfermidade vai perdendo a independência, alguém tem que suprir, né? E essa pessoa que supre, ela tem uma grande abandono do seu autocuidado também, né? Tirando todo o sofrimento que envolve a evolução das doenças, né? A frustração. Os cuidados paliativos, eles não são reconhecidos como uma especialidade médica, assim como a cardiologia, a neurologia, a oncologia. O que falta para a medicina entender que esse é um ponto-chave para a humanização do cuidado? Eu acho que já é uma área de atuação, é uma área de atuação que nos últimos anos tem crescido bastante, é uma área de atuação que cada vez mais tem ganhado importância e um grande reconhecimento, inclusive, do Ministério da Saúde. Eu acho que o que falta agora é só a instituição de pontos que já têm sido ganhados, né? A gente tem um movimento muito grande já de profissionais que já estão há 20 anos trabalhando muito para que hoje a gente consiga falar sobre isso, né? Em São Paulo, a gente tem a doutora Maria Gorete Maciel, do Servidor Público Estadual. A gente tem a doutora Dalva, do Servidor Público Municipal, o doutor Ricardo Tavares, do Hospital das Clínicas, que trabalham há muitos anos, né, batalhando para conseguir quebrar os tabus. Há muitos anos atrás, em 2006, o Conselho Federal de Medicina fez uma resolução que chama de Resolução 1805, em que se entendia que a vida tinha um fim. E que entendia que esse fim dessas doenças, muitas vezes, deveriam ser entendidos como um final natural e que o médico estaria autorizado
a não proceder medidas invasivas demais nesses pacientes com doenças terminais avançadas e incuráveis. E houve uma grande repercussão da mídia, de forma que, inclusive, essa resolução, que chama Resolução 1805, ela teve que ser revogada, com uma grande repercussão dentro da mídia tradicional, né, mídia leiga, e dentro do judiciário. Houve um recurso do judiciário para interditar essa lei, interpretando ela como eutanásia. Então, havia muito... Foi em 2006. Então, havia muito erro de conceito, e isso tudo foi muito trabalhado por esses 3 profissionais e outros diversos que estão no Brasil, para conseguir trabalhar conceito, né? Isso a gente não está trabalhando com eutanásia, a gente está trabalhando como limitação de medidas que seriam fúteis, né? E de 2006 para cá, desde 2012, essa resolução está em vigência, de 2012 para cá a gente só cresce esse movimento. Hoje em dia a gente tem residência de cuidado paliativo no servidor público estadual, no Hospital das Clínicas, a gente tem vários cursos de pós-graduação e as residências elas são multiprofissionais, então não é só residência médica. Então, foi muito importante, né, você comentar esse fato, né, porque ele tem um lado bioético, né, ele preza totalmente pela ética da vida. A eutanásia seria uma antecipação da morte. As situações, os procedimentos invasivos, né, que podem ser um prolongamento desnecessário da vida, que algumas pessoas chamam de distanásia, se não me engano, e o cuidados paliativos não é nem um lado nem o outro, mas sim aquela morte que vai acontecer no momento correto, justo, no momento que cada um tem. Exatamente, é a morte no tempo certo. A gente chama isso de ortotanásia. O cuidado paliativo ele trabalha pela ortotanásia. A gente evita prolongamento com meios artificiais de uma morte que só vai ser lenta e ela é inevitável. E a gente não antecipa o processo de morte, a gente não faz. A eutanásia, o que classifica a eutanásia, é uma ação ativa. Você precisa ter um ato ativo. A pessoa naquele momento não faleceria daquela doença crônica. No Brasil, ela é crime, né? E não, ela é reconhecida em alguns países da Europa, Holanda, Suíça, alguns estados dos Estados Unidos, Oregon, mas aqui no Brasil não. Porque, na verdade, também a gente não entende isso como uma boa prática médica. Porque a gente, dentro da nossa área de atuação, a gente vai estar lá para acolher esse sofrimento. A pessoa não precisa falecer agora, porque estaremos lá, todos nós, em equipe, para acolher todo tipo de sofrimento. A gente está aqui para acolher. É óbvio que a gente não consegue, muitas vezes, evitar o sofrimento, mas a gente consegue aliviar. E esse alívio, ele pode ser uma salvação. É um alívio até para que a pessoa se sinta mais confortável, até mesmo uma segurança, né, para essa passagem que todos vamos fazer, né? Correto? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Falando um pouco que você falou em algum momento, eu me lembro da Constituição brasileira, né, que fala que todo brasileiro tem direito à dignidade. Você trabalhar em prol de aliviar o sofrimento, é você trabalhar pela dignidade, né? E você abreviar a vida de alguém por um medo de um sofrimento futuro, isso não é dignidade. A gente entende a morte como um processo natural e a gente vai permitir a vida mais ativa que ele puder até o dia da sua morte. É possível ter uma vida ativa, o mais possível que o corpo permite até o dia da morte. É isso que a gente vai tentar trabalhar. Levar uma qualidade. Qualidade de vida. Qualidade de vida, aliviando e prevenindo o sofrimento do paciente e familiares, atendendo dores, atendendo sintomas físicos como dores e outros sintomas e atendendo também sofrimentos biopsicossociais e espirituais. Certo. Doutora Juliana, nós vamos fazer uma breve pausa agora para o nosso intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos. Para ter mais informações sobre as atividades, cursos e palestras, entre em nosso site que é www.absantos.net.br. No programa de hoje, estou com a doutora Juliana Tavares, falando sobre cuidados paliativos. Bom, doutora Juliana, uma coisa que a gente também, falando sobre a qualidade de vida, esses cuidados, a gente sempre costuma pensar, né, os cuidados finais num processo de adoecimento, de envelhecimento, mas, no entanto,
crianças também podem ter cuidados paliativos? Sim. Porque as crianças também têm doenças, né, oncológicas, respiratórias. Respiratórias. A gente tem dentro de UTIs neonatais hoje grandes recursos que a gente consegue hoje modificar a vida dessas crianças. A gente consegue muitas vezes fazer com que elas sobrevivam, só que elas vão ter muitas vezes só sequelas físicas, motoras ou de outras naturezas, né? Então existe sim um movimento de cuidado paliativo pediátrico. Cada vez mais os pediatras estão se atualizando. Está sendo publicada muitos artigos e muita publicação a respeito de crianças. Sem dúvida, não existe idade para o cuidado paliativo. Qualquer condição que gere sofrimento, seja ela em criança, adolescente, adulto, qualquer situação que gere sofrimento é um paciente candidato ao cuidado paliativo. Certo. E além disso, né, no bloco anterior você também comentou a questão do capelão que leva uma espiritualidade. Nessa questão, a espiritualidade, como nós temos famílias, né, multirreligiosas hoje, podem ter famílias de católicos, evangélicos, espíritas, hinduístas, como que funciona também essa inserção da espiritualidade? É respeitada a espiritualidade do paciente? É levado a algo mais ecumênico? Como que é vista essa questão? Existe um profissional que se chama capelão, e ele é um profissional especializado e ele estuda todos os tipos de religião. E ele vai fazer o atendimento dele voltado para a religião específica do paciente, ou inclusive para um paciente agnóstico que tem uma questão relacionada até à ciência ou à energia. Ele é uma pessoa que vai fazer o acolhimento e a prevenção do sofrimento espiritual. Então ele é respeitado totalmente o desejo ou as crenças do outro. E também, quando possível, atender o familiar também que sofre, né? Sem dúvida, sempre, sempre. É sempre binômio, nunca é separado o binômio paciente e familiar. Nosso acolhimento ele é sempre conjunto, a gente atende o paciente e familiares que estão passando por essa situação. Bom, quem está em casa, né, sabe que às vezes nós temos, né, pais, avós, tios que estão no hospital e por muitas vezes a gente fica surpreso em ouvir que existe, né, o cuidado paliativo. Ainda está... Há quantos anos o cuidado paliativo existe no Brasil, doutora Juliana? No Brasil? Aproximadamente. Olha, eu acho que desde a década de 80, 90 existe um movimento, mas é desde 2000 que o movimento tem crescido cada vez mais. E desde 2012 que a gente tem a resolução do Conselho Regional de Medicina, ele vem crescendo exponencialmente. E apesar de todo esse crescimento, né, ele ainda é um mistério, ainda é motivo de dúvida para muitos. Aqui em Santos, nós temos algum núcleo que estuda, que fomenta esses cuidados paliativos? A gente aqui em Santos, de serviço de cuidado paliativo, acho que o Hospital Ana Costa está começando com o serviço mesmo. Nos demais hospitais, eu creio que tem movimentos, né? Na Santa Casa existe uma comissão de cuidado paliativo. Na Universidade Lusíada, a gente está trabalhando já também com os alunos do 6º ano, já faz cerca de 4 anos. E há 2 anos existe o nosso núcleo de cuidados paliativos, que é um núcleo como se fosse uma liga da faculdade, mas é um núcleo em que a gente trabalha esse assunto com os alunos da faculdade. E a gente gostaria de estender esse núcleo para alunos que sejam de outras áreas, porque como o cuidado paliativo ele é multiprofissional, a ideia é que venham alunos da psicologia, da enfermagem, da fisioterapia, para a gente poder tentar integrar e fazer essa medicina integrativa, integrando o multiprofissional. Integrar e humanizar, né? Integrar e humanizar sempre. Eu creio que muitas das dificuldades que a gente tem é por falta de conhecimento mesmo, dentro dos próprios profissionais. A gente, hoje em dia, é claro que as tecnologias têm permitido grandes avanços, mas hoje mais fácil do que você proceder a um novo tratamento, seja ele oncológico, seja ele para pacientes renais ou pacientes pneumopatas, é você saber a hora de parar. E isso tem que ser entendido não como um abandono terapêutico, mas é que tem tudo tem um limite. E a gente entende que esse limite, ele existe e a gente vai respeitar. Ocorre que dentro das próprias universidades, dentro dos próprios hospitais, os profissionais de saúde não entendem, não têm essa compreensão. Porque temos uma formação ainda reducionista. Hoje em dia temos muitas universidades crescendo, mas a gente ainda tem uma formação muito reducionista. Houve um trabalho de uma revista que chama Bioéticos, que é uma revista da Universidade de São Camilo, em que se constatou que entre alunos do 5º e 6º ano, 86% desses alunos não tinham na sua formação
manejo de pacientes terminais. Mais de 70% dos alunos saem da faculdade sem saber fazer manejo de dor. Como é que a gente vai pegar esses alunos que saíram das faculdades sem esse preparo e colocá-los em hospitais para cuidar das pessoas? Então, eu acho que é muito importante, é um movimento muito lento, porque é um movimento que tem que começar desde o começo, na formação. Porque depois que você vai para a formação, para você mudar mais para frente é mais difícil, né? E existe uma revista também que chama The Economist, que em 2010 fez um ranking de qualidade de morte. E para fazer esse ranking de qualidade de morte, ele usou alguns dados qualitativos que incluíam ver quanto que do PIB desse país era destinado para a área da saúde, a expectativa de vida das pessoas desse país, se os alunos da faculdade tinham cuidados paliativos dentro da sua formação, da graduação, e se tinha serviço de cuidado paliativo nesse país. Foram estudados 40 países, né? O melhor lugar para se morrer ainda é o Reino Unido, porque lá é um dos berços do cuidado paliativo, uma grande precursora do cuidado paliativo, a Cicely Saunders, nasceu na Inglaterra, e o Brasil ficou em 38º lugar de 40 países. A gente só perde da Índia e da Uganda. Então isso é um retrato muito sério da violência em que a gente morre. Certo. Nós somos um dos piores países do mundo para se morrer. A gente sofre muita violência na hora da nossa morte. Quando deveria ser o momento das delicadezas, quando deveria ser o momento em que você poderia rever laços, rever conceitos, reiterar o amor, né? A gente morre hoje em dia super mal, infelizmente. Mas é um movimento que eu acho que é um movimento que pode mudar, principalmente na mudança da graduação e uma mudança social. É muito importante que as pessoas entendam também que o cuidado paliativo é uma boa prática médica. E não entendo que cuidado paliativo não é que não tem nada para fazer. Tem muito o que se fazer, protegendo o sofrimento multidimensional, entendendo que a vida ela tem um começo, um meio e um fim. E esse fim vai ser super acolhido. Tem momentos lindos que a gente pode viver na nossa fase final de vida. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica, uma grande paliativista, ela tem um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. E é isso que a gente quer. A gente quer que a vida valha a pena até o último dia. Até o último dia da morte. Esse livro é uma grande lição também, né? Não só para o profissional de saúde, como também para o leigo, né? Sim, sim. Eu acho que esse tema, ele é um tema de relevância social, porque eu acho que muito da distanásia que você referiu mais anteriormente, ela ocorre por dificuldades de comunicação, dificuldade de atrapalhar o conceito, de não entender realmente o conceito. É um fenômeno um pouco cultural. Os médicos estão na mesma sociedade em que estão os brasileiros, né? E todos entendem o cuidado paliativo com um certo preconceito. Talvez porque na formação médica tenha aquela visão do curar, somente curar, né? Sim, a gente tem que sair do curar e ir para o cuidar. O cuidado paliativo, ele cuida sempre, ele cura às vezes. As doenças, elas são curáveis algumas vezes, mas 72% das mortes não são curáveis, né? A maior parte das mortes que acontecem no Brasil são mortes inevitáveis. Então, a gente precisa... Isso tudo depende muito de muita comunicação. As comunicações também têm que ser feitas de forma clara, porque também um dos direitos constitucionais e uma das diretrizes da bioética é a autonomia. Então, é muito importante e o paciente poderia, inclusive, participar dessas decisões terapêuticas, até onde ele está disposto a ir. Isso é uma coisa que a gente pode conversar com o paciente. Mas para ele ter autonomia, ele precisa entender muito bem o que ele tem. Porque para você poder exercer a sua autonomia, você tem que entender exatamente o que você tem, quais são as possibilidades do seu futuro, qual é o prognóstico. Para você poder chegar um dia e falar, olha, para mim... eu consigo até aqui, a partir daqui para mim é demais. Mas a autonomia ela é frágil perto de outros princípios fundamentais da bioética, exatamente porque a autonomia, muitas vezes, a gente não consegue ter autonomia porque a gente não tem o conhecimento claro, porque o profissional da saúde não consegue falar, porque a família, às vezes, por amor mesmo, faz uma coisa que a gente chama conspiração do silêncio. Então, omite algumas informações, o paciente sabe um pouco o que tem, mas é mais ou menos... E a família muitas vezes toma a frente para decisões que seriam muito importantes para o próprio paciente fazer. Também tem muito dessa questão, né? Como comunicar uma notícia difícil,
né? Comunicação de más notícias, que é algo que a gente aprende muito dentro do cuidado paliativo, e não só o médico. Dentro de uma equipe de cuidado paliativo, todos os profissionais de forma, é uma equidade, eles vão dar as notícias, a má notícia, a notícia difícil, ela é sempre dada de forma lenta, progressiva e de acordo com a tolerância do outro. E a gente vai dando tudo, é muito, conforme, é uma dança. A gente costuma falar que a comunicação em doenças difíceis, ela é como uma dança, de acordo com o outro vai dando o ritmo da conversa, né? E aí hoje eu posso conversar um pouco, amanhã a psicóloga conversa mais um pouco, e depois mais tarde chega o capelão, porque o paciente também ele se abre de forma diferente para cada profissional. Às vezes ele se abre um pouquinho com o médico, se abre um pouquinho mais com a técnica, depois se abre um pouquinho com a psicóloga, e depois a gente junto consegue fazer um plano de tratamento, todos juntos. Até porque, eu acho que quando você tem a notícia difícil que vem por um médico ou vem na leitura, né, de um laudo, acontece muito aquelas fases, né, que a Elizabeth Kubler-Ross trouxe, né, a negação, barganha, a raiva, e tudo isso também precisa ser trabalhado pela equipe, correto? Totalmente, totalmente. Se você, dependendo da forma que você dá uma notícia, você pode quebrar o seu vínculo, você pode quebrar o vínculo de empatia que o paciente tem com você, a confiança que ele vai ter, e você pode levá-lo a ter um grau de sofrimento, porque a gente também trabalha com prevenção de sofrimento, e a gente não vai gerar mais sofrimento. E sem dúvida, as fases da Elizabeth, apesar de não serem exatamente ter essa sequência exata, nem todo mundo passa pela negação, barganha, até chegar na aceitação, ela faz parte. Então, geralmente, o primeiro impacto de uma notícia difícil é a negação. E a gente tem que, como profissional da saúde, entender isso, dar o tempo e aos poucos ir trabalhando a constatação da cronicidade, né? Até para ter um vínculo com esse paciente para que ele comece um tratamento, né, que vá minimizar a sua dor ou o seu sofrimento, né? E tentar passar esse momento de raiva do porquê comigo. Sim, né? E quando a gente começa a estudar sobre o tema, a grande pergunta às vezes não é assim, por que comigo? É por que não comigo? O que me faz ser diferente para não ser comigo, né? E o que é muito, muito importante é que a equipe esteja ao lado do paciente, toda a equipe, independente de ser com você, estaremos sempre juntos. Certo. Né? E eu vou estar aqui para respeitar toda a tua autonomia, tudo que nós conversarmos, eu vou estar aqui para aliviar seu sofrimento, vou estar ao seu lado. A gente sabe hoje que, por exemplo, de 10 suicídios, 9 são pessoas que não se suicidariam, acabam cometendo suicídio porque naquele momento era um sofrimento muito grande, né, e acabam executando. Certo. A eutanásia é a mesma coisa, né, a gente sabe que às vezes ela seria evitável, porque o maior medo, às vezes, a pessoa às vezes não quer morrer, ela tem tanto medo do sofrimento, que ela quer acabar com aquele sofrimento. Exato. Doutora Juliana, nós temos 2 minutinhos para o final do nosso programa. Qual é o recado que você daria para o público de casa ou para o público médico, público profissional de saúde sobre a necessidade dos cuidados? Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. E segundo, eu acho que o grande recado é a gente se abrir para esse tema, né? Entender que esse tema é um tema de extrema relevância social, né? Dentro da sociedade e dentro da medicina também, claro, da área da saúde. Entender que cuidado paliativo não é abandono terapêutico, o cuidado paliativo ele aborda de forma multiprofissional, de forma igual, o sofrimento que acomete uma doença crônica do seu começo ao seu fim, sempre levando em conta o paciente e a família. É uma área de atuação muito linda, em que não só o paciente pode ter sua vida transformada até o último dia da sua vida, como nós, como profissionais da saúde, também crescemos muito, como a gente cresce trabalhando nessa área de atuação, que é uma área que eu acho que dignifica tanto o paciente quanto a nós mesmos. Com certeza. Doutora Juliana, muito obrigada, porque foi uma explicação que foi realmente uma aula, né, sobre cuidados paliativos, né, que realmente, acho que o público de casa e os profissionais de saúde, né, que acompanham o programa, realmente vão se interessar. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Você que está em casa já sabe, programa Espiritualidade em Debate inédito toda quarta-feira às 18 horas. Mas também tem as nossas reprises. Então, eu espero você neste mesmo horário semana que vem. Até lá!